Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Deus, no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, nos diz que não quero a morte do pecador, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Deus é um Pai e quer nos salvar, não quer que ninguém se condene para toda a eternidade. Quer que nos convertamos. A Quaresma é um tempo favorável, uma grande oportunidade que Deus nos dá para nos convertermos e assim sermos salvos. É o que traz hoje a liturgia da palavra. A primeira leitura mostra Jonas sendo enviado a uma grande metrópole, Nínive, para interceder por aquele povo que vivia imerso no pecado, convidando-os à conversão. Senão seriam destruídos por Deus. Tamanho era o buraco em que se encontravam. Diz o livro de Jonas: A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs-se de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. Em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: Homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não o fez. Que bonito ver a atitude deste povo que nem sequer era judeu. Quando a situação de um povo ultrapassou o limite da tolerância divina, Deus castiga este povo. Foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus fazendo chover fogo do céu. Os ninivitas foram alertados por Deus através do profeta Jonas, que seriam destruídos caso não se convertessem dos seus pecados, e eles ouviram a voz do profeta, desde o rei até o último homem. Deus não quer que pereçamos, que nos condenemos para toda a eternidade por causa de nossos pecados, e sempre nos oferece uma chance, uma oportunidade para rever nossos atos e mudar de vida.
Os ninivitas tiveram 40 dias para se converterem, da mesma forma que a Igreja nos convida agora nesses 40 dias da Quaresma. Deus é um Deus de amor, misericórdia e perdão, e não quer que se perca nenhum dos seus filhos. O fato de Deus enviar Jonas a Nínive para alertar os que lá moravam mostra o quanto ele se preocupa com seus filhos. Deus sempre de alguma forma envia sinais, situações ou pessoas para nos alertar sobre a situação da nossa vida. Mas, às vezes, pela insensibilidade do nosso coração, não percebemos estes sinais. Outras vezes percebemos, mas estamos tomados pela tentação e não damos importância a eles. E outras vezes, os sinais são tão grandes e evidentes, mas não queremos percebê-los. O sinal mais contundente é o do próprio Jesus na cruz. Ele é o maior sinal do amor de Deus por nós. Se a humanidade visse na cruz a obra mais estupenda do amor de Deus, não teria atitudes como a que vemos todos os dias. Atitudes de desrespeito à vida e a toda a obra da criação, que continua a gemer em dores de parto, como diz a carta aos Romanos. É exatamente sobre isso que trata o Evangelho de hoje. Jesus constata que esta geração é uma geração má. Somente uma geração má teria tais procedimentos que ofendem profundamente a Deus. Práticas perversas, maldades de todas as dimensões, injustiças, roubos, assassinatos, busca desenfreada pelo lucro, pelo poder, pelo prazer. A constatação de Jesus nunca foi tão atual. E ainda queremos sinais que provem que Deus nos ama. Não nos basta a cruz, o sinal maior do seu amor por nós? Este procedimento incrédulo aborrece profundamente Jesus. Ele continua dando provas da sua presença e do seu amor, mas continuamos querendo outros sinais. Todavia, Jesus nos diz: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Noutras palavras, não há sinal maior do que aquele que já foi dado, sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Jesus veio com a missão de nos salvar, pregou a mudança de vida, a conversão e nos deixou profundos ensinamentos. Quem não o percebe não encontrará nenhum outro sinal, por mais miraculoso que seja. Que Jesus e sua cruz sejam para nós, nesse tempo de Quaresma, sinais que nos levem à conversão e à mudança de vida. Somente assim não pereceremos como vítimas dos nossos próprios pecados. A primeira conversão nossa deve ser a de nunca mais pecar gravemente. E 2 pecados mortais muito recorrentes hoje são faltar à missa aos domingos e pecar contra a castidade. Se já deixamos de cometer pecados mortais, vejamos nesta Quaresma qual é a próxima conversão que Deus está me pedindo. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.